bem com vocês? A ProRegiane espera sinceramente que sim, que vocês estejam muito bem, em casa, se cuidando e estudando também, turminha. Hoje nós vamos para mais uma aulinha de geografia e vamos trabalhar na aula de hoje, né? Vamos continuar trabalhando na aulinha de hoje as fontes de energias, tá bom? O uso e suas consequências na Ásia, Oceania e na Europa. Vamos continuar trabalhando, né, esse capítulo que faz aquele resumão sobre esses três continentes importantíssimos, tá bom? Ásia, Oceania e Europa, tá bom? Mas hoje focando aqui na questão das fontes de energia, tá bom? Tanto o uso como também suas consequências no dia a dia. É uma aula importante, né? Porque é uma revisão, é um conhecimento geral aí para vocês, então aproveitem bastante a explicação da Pro, né, sobre esse conteúdo aí essencial. Nas fontes de energia, né, da Ásia, da Europa e da Oceania, tá bom? Então a Pro vai falar aqui para vocês a partir de algumas fontes específicas. O que a gente precisa entender em fontes de energias e começar esse processo? Nós temos as fontes de energia que a gente chama de renováveis e as não renováveis. Quais foram as fontes que veio primeiro? As não renováveis, né? Então aí vai ser formado por quê? Energia nuclear, a questão do petróleo, do carvão e o gás natural. Entre principalmente essas quatro fontes de energia aí que se enquadram nas não renováveis. Turminha, com o passar do tempo, um olhar mais ecológico, né? E não só essa questão da ecologia, né? Que a gente costuma dizer, né? Ligada à proteção aí ambiental, mas também por uma questão econômica de pensar que esses aqui são recursos que eles são limitados. A partir do momento que eu utilizo, né? Vai faltando, né? Vai diminuindo. Então, são aqueles recursos que eles têm limites. Então, quando eu encontro, né? Uma fonte de petróleo, quanto mais eu retiro, menos eu tenho lá. Então, ela é limitada. Então, começou a se pensar em fontes de energia que elas fossem alternativas, né? Que elas fossem renováveis, né? Que ela tivesse um tempo menor para se renovar. E aí, pensou nessas fontes aqui, né? A hidrelétrica, né? A eólica, solar, né? Aqui de maremotriz, né? Ligada, ou onde motriz, que a gente pode chamar, geotérmica, né? E a biomassa. Essas daqui são consideradas renováveis, por quê? Quando a gente pensa na energia aqui eólica, o vento a gente vai ter para sempre, né? Então a gente utiliza só a força desse vento. A questão solar também, então, né, se dá a partir dessa captura dessa energia do sol. Então a gente sempre vai ter. Então são energias que se tornam se torna mais viável, né? Aí dentro dessa lógica de você utilizar e não acabar, não se esgotar, tá bom? Por isso a gente precisa entender aí como é esse conjunto. E aí os países vêm investindo cada vez mais nessas energias renováveis para poder, né, ajudar a sua própria economia, tá bom? É bem esse olhar mesmo aí numa questão econômica, tá bom? O que eu quero dizer para vocês? Eu vou falar aqui de fontes específicas e aí vou citando cada continente, tá bom? Para a gente poder ficar facilitando aí o entendimento. Primeiro, a questão da hidrelétrica. É aquela energia, né, que ela é feita a partir da geração, né, do movimento da água, né? Então, a hidro, né, elétrica aí, né, ou seja, gerada por esse movimento. A gente precisa entender que essa energia aqui, ela é aquela energia que ela tem vantagens, mas também ela tem desvantagens, como a maioria das fontes. Como assim, professora? Quando eu digo que é uma vantagem, é uma fonte renovável. Aquela água, como você não vai usar a água mesmo, é só o movimento, é só a força da água, ela não vai, né? Você não vai esgotar, né? Então, ela vai estar ali sempre passando por aquele movimento que vai gerar essa energia. Então, é uma vantagem. Mas, em consequência, a gente tem as desvantagens. Por exemplo, quando a gente vai ter uma construção de uma usina hidrelétrica, a gente tem um impacto social e ambiental muito grande. E também, né, até a questão da perda da biodiversidade aí, né? Essa perda da biodiversidade, tanto animal como vegetal. Por quê? Porque você vai ter que inundar uma parte, né, de uma região, que muitas vezes aí, né, vai estar até ocupada por uma cidade, né, por um ecossistema ali todo voltado.
Tá bom, turminha? Então, há também esse processo de desvantagem que também é grande. A gente pode pensar, em nosso caso, a Sobradinho, né? Que para a construção ela teve que mudar aí várias cidades que tiveram que ser remanejadas para outros lugares. Então, essa daqui é uma fonte que ela é renovável, por isso que ela, mas porém ela tem um impacto aí ambiental muito grande. Na Europa, como é que é essa utilização dessa hidrelétrica? Na Europa, turminha, a gente pode dizer que tem, né, muitos países que produzem essa energia, né, hidrelétrica a partir da água. Mas, né, a gente tem aqueles países que são destaque, né, os países que mais produzem na Europa são Rússia, Noruega, né, a Suécia, França, Itália, Austrália, Espanha e Suíça, tá bom? Então, esses países, eles vão ser o destaque na Europa nessa produção aqui de hidrelétrica. Por quê? Porque são países, né, que tem aí no seu redor, né, são países que têm rios aí, né, para se fazer essa energia, né, para se ter esse tipo de energia, né, e também a questão dos planaltos favorece, porque aí vai ter, tem algumas quedas e tudo mais. Então, na Europa são esses países. Na Ásia, né, a energia hidrelétrica, né, é facilitada, tá bom? Você não precisa dizer isso, que é facilitada por conta da grande quantidade de rios, né, e rios em planaltos. Então, quando a gente tem esses rios em planaltos, isso facilita essa construção da hidrelétrica, tá bom? Então, a grande quantidade de rios, né, na Ásia vai favorecer. A gente vai destacar aqui, né, a questão da China, que tem a maior, né, geração do continente, tá bom? Seguida aí pela Rússia, Índia, Japão, Vietnã, né, a Turquia e Paquistão. Então, esses países aí dentro do continente vão ter essa geração aí também muito forte. Mas um destaque maior aí para a China, ali na Ásia. E por último, a gente vai destacar aqui a questão da Oceania. A gente precisa observar o seguinte, que possui poucos rios, tá bom? Por ter seu território fragmentado em ilhas, né, a grande maioria, então vocês já sabem, né, como é a estrutura, né? E aí a gente vai observar que, além dessas ilhas, tem a questão da Austrália, né, que é o país ali, né, que quase representa a Oceania continental totalmente. E aí você vai observar que lá a gente tem muitos desertos, então a gente não tem tantos rios assim, né? E aí isso daí é um ponto que vai dificultar essa construção. No entanto, a produção de hidroeletricidade, tá bom? Ela também acontece e é forte, tanto na Nova Zelândia quanto na Austrália. São os dois países que mais trabalham com essa produção aí. Mas lembrando que na Nova Zelândia tem 25% a mais de energia elétrica, né, hidroelétrica, do que na própria Austrália, que vai ser aí bem maior, tá bom? E aí os destaques na Oceania vai para esses dois países. Vamos para a próxima fonte de energia, que é a termonuclear. É a energia nuclear. Também como a hidrelétrica tem vantagem, mas também tem desvantagem. Observe o seguinte, a energia nuclear ela é uma energia que a gente vai observar que ela é um recurso, né, um alto recurso energético. Mas ela, e também aqui uma vantagem que eu vou dizer, ela também não contribui aí com envio, com produção aí de gases, né, que afetam o efeito estufa. Então, nesse ponto aí é muito bom. E também o urânio, ele também é um recurso energético aí muito forte e gera, né, uma produção aí grande. Só que essas usinas nucleares, elas são extremamente perigosas, tá bom? Então, a gente tem todo um cuidado, há um alto custo de isolamento, né, de usinas que um dia foram, né, e que aí são desativadas. Então, há um alto custo de manutenção. Por quê? Porque qualquer vazamento, qualquer acidente dentro de uma usina, ela pode contaminar e acabar aí, né, com toda a situação aí de uma cidade, até do país. Tá bom? Por quê? Porque ela é extremamente, né, contaminante, tá bom? Os resíduos radioativos são pesados. E aí a gente teve, né, casos aí de usinas que entram nesse processo aí, né, de ter acidentes, e aí, né, foi um alerta mundial, tá bom? E aí as desvantagens estão muito ligadas a essa questão realmente dos depósitos, do lugar dessa construção dessa usina, que pode, né, provocar acidentes. Como é na Europa a utilização dessa usina, né, dessas usinas aí nucleares? Turminha, a Europa tem na França, né, o grande potencial nuclear, tá bom?
Então, com mais de 75% da sua matriz energética de origem termonuclear. Quando eu falar matriz, observem o seguinte, matriz energética, eu estou dizendo, é como se fosse um gráficozinho de utilização de energia. Então, o Brasil tem sua matriz energética. Então, qual é o tipo de energia que ele mais utiliza? Né? Qual é a fonte de energia que ele mais utiliza? Então, isso daí é uma matriz. Então, 75% da matriz da França, ela está relacionada à questão termonuclear. Tá bom? E aí, né, hoje ela vem procurando diversificar, mas ainda utiliza demais. Outros países da Europa, como a Alemanha, a Itália, Holanda, Ucrânia, Reino Unido, Suíça, né, a própria Espanha também, tem, né, fornecido também grandes fontes aí de energia nuclear, tá bom? Na sua matriz aí. Então, utilizam também ainda com grande frequência. Apesar da Europa inteira entrar no processo, né, tá entrando num processo de desativar muitas usinas nucleares e mudar aí essa matriz, mas ainda tem aí uma grande utilização. A Alemanha, né, ela desde 2012 aí ela vem com, né, depois do acidente, né, começou aí em 2002, depois do acidente aqui de Fukushima, no Japão, que foi o que um vazamento numa usina nuclear, né, que provocou aí um grave acidente, né, que matou aí muita gente e aí contaminou todo aquele ambiente, aquele espaço. Ele vem aí desativando, né, as suas 17 usinas nucleares. Então, ele vem passando por um processo de transformação, de saída da utilização dessa energia, tá bom? Então, aí um ponto aí também bem marcante é muitos países não querendo mais utilizar por conta do perigo que ela representa. Na Ásia, a gente vai ter a energia nuclear na China, na Rússia, né, que são as duas grandes potências em termos de utilização de energia nuclear. A China, por conta da quantidade de pessoas e da produção que ela tem, ela vai aí fazer uso de grandes fontes, né? Então a matriz dela é bem diversificada porque ela precisa de uma grande matriz aí energética, tá bom? E aí eles utilizam, mas aí tentando sempre utilizar uma grande tecnologia dentro dessas usinas, tá bom? E aí aqui a gente observa o seguinte, né? Que dentro desse território, né, asiático, a gente também tem aí, como eles têm grandes reservas, né, de carvão, de petróleo também, né? E rios, eles também tentam fazer uma diversificação, né, de outros materiais e outras fontes, tá bom? Mas esses dois ainda utilizam demais a energia nuclear. Na Oceania, a Oceania não produz esse tipo de energia, tá bom? Então, aqui eles vão utilizar fontes, né, nucleares, áreas hidrelétricas e outras fontes renováveis. Eles preferiram, né, a Oceania preferiu não fazer uso desse tipo de energia, ok? Então, a gente não tem nenhum país na Oceania que utilize a energia aí nuclear. Turminha, fontes de energia, né, termoelétrica. Essas energias termoelétricas estão relacionadas a queimas de recursos, tá bom? Pode ser do carvão, do petróleo, então assim vão ser fontes que vão ser utilizadas aí na queima de recursos. E aí eu queria que você observasse que ela tem vantagem, sim, né? Porque a gente vai ter o quê? Um rápido processo de montagem e desmontagem dessas estruturas de uma usina aí termoelétrica, tá bom? Mas, turminha, sempre essa energia ela produz a partir de recursos não renováveis, ou seja, quanto mais eu uso, menos eu tenho. Então é um perigo aí. E a questão da poluição atmosférica, porque é o tipo de energia que mais polui o meio ambiente em termos de soltar e eliminar gases, né, do efeito estufa. Tudo bem? Entendemos até aí? Vamos observar a situação de cada continente aí. Rússia, Alemanha, Reino Unido, a Itália, Polônia, né, Espanha são aí os destaques em termos de países que utilizam esse tipo, né, de energia, de geração de energia a partir das termoelétricas, gente. São esses destaques aí. Lembrando que todos os países da Europa sempre se apoiaram muito nisso, né? Até porque a Europa foi o berço da Revolução Industrial. Então, lá no princípio, era a única fonte, na verdade, eram as únicas fontes aí para você produzir energia. Então, sempre se apoiaram demais os países da Europa. Rússia está bem à frente dos seus vizinhos, né? Por ser aí a maior produtora desse recurso aí energético, tá bom? Por quê?
Porque ele tem aí um território rico, tá bom? Em petróleo, carvão mineral e gás natural, que são os recursos utilizados aí dentro dessas termo, né, elétricas. A Alemanha também é outra grande produtora de carvão, então por isso aí também está muito ligada à produção desse tipo de energia. Lembra ainda que esse tipo de energia ele está diretamente ligado ao fenômeno da chuva ácida. Aquela chuvazinha, né, que corrói, né, estruturas, né, arquitetônicas, que destrói lavouras. Por quê? Porque ela é uma chuva que ela é carregada a partir dessa liberação, né, dos gases do efeito estufa. Ela vem aí, né, uma chuva que ela retorna aí carregada de elementos corrosivos, tá bom? Por isso o nome chuva ácida, porque não é uma água aí simplesinha, tá bom? Turminha, então, situação da Europa. Vamos agora para a Ásia. Na Ásia, a gente vai ter aqui o grande destaque, né? A maior geradora também na China. Ó, que diferença. Então, a parte da China, a gente vai ter aí, né, como sendo a grande produtora, superando todos os países do continente africano juntos. Olha o quanto a China produz, tá bom? E também entrando aqui no mérito dos países da América do Sul. Então, pegou todo o continente ali da África, né, o continente africano, e a parte sul da América, a China consegue produzir mais em termos desse tipo de energia do que esses países todos, tá bom? Então, ela é uma das maiores produtoras de carvão mineral, né, e a quinta maior de petróleo. Então, ela consegue ter esses recursos aí para utilizar aí nesse tipo de energia, tá bom? Ela consome muita energia, por isso que ela precisa dessa matriz tão diversificada, como eu já falei anteriormente. Arábia Saudita, né, o próprio Irã, os Emirados Árabes, né, Unidos e o Iraque são grandes produtores de petróleo. Por quê, gente? Porque a gente vai entender que na Ásia a gente tem o que a gente chama do Oriente Médio, que eu já citei para vocês em outras aulas. Esse Oriente Médio, tá bom? É um lugar aí no nosso planeta Terra que a gente tem a maior exploração de petróleo mundial. Então, como eles têm muito petróleo, eles também utilizam para a sua própria geração de energia. Até porque, quando eu falo nesse tipo de energia, é a energia que vai estar a partir daquilo do petróleo, do gás, do carvão. Então, como eles têm muito esse recurso, cerca de 60% do petróleo mundial é produzido nessa região, então eles utilizam, logicamente, tá bom? Oceania, a gente vai estar aqui o destaque, né, dentro da Oceania, para a questão da Austrália, que está aí no ranking das maiores produtoras, tá bom? Do mundo aí, tá? Parece que 11º lugar nesse ranking, tá bom? De países que produzem e utilizam esse tipo de energia. Isso porque, né, ele tem aí tem grandes reservas de carvão, né, mineral aí do mundo, tá bom? E aí, isso facilita. Então, o destaque aqui vai ser para a Austrália. A questão aqui da Nova Zelândia, que poderia utilizar, é baixa, tá bom? Eles não têm esse recurso tão forte, então eles procuram utilizar outras fontes. Aqui eu vou entrar na nossas últimas fontes. Por quê? Porque vamos entrar aqui, de modo geral, nas fontes renováveis. Aquelas lá que eu citei no início da aula, tá bom? Aqui eu só coloquei vantagens, porque a gente não tem desvantagem na produção de energia solar, né, eólica. Então, assim, geralmente a gente não tem uma agressão no meio ambiente, nem também grandes problemas, tá bom? Pelo menos até então. E aí a gente vai dizer que são, né, grandes geradoras e fornecedoras de energia de uma forma ilimitada, tá bom? Então, quando você tem uma energia solar, se você tiver uma manutenção, cuidado direitinho, você vai ter aí para todo sempre. Então, essas energias renováveis, elas têm um apelo ambiental, né, muito grande, né, são energias que não agridem o meio ambiente, então só tem vantagens. Então, eu não coloquei aqui desvantagens. Vamos observar na Europa como é o uso, né? Europa tem na Alemanha, que desativou as nucleares e, em substituição, colocou as ligadas às energias renováveis, né? Itália, Alemanha, Reino Unido e França, as maiores produtoras de energias alternativas, tá bom? E aí o destaque vai para a Alemanha, por conta do que eu já falei, e a Itália. Observa aqui também que a Alemanha ela foca muito na questão da produção eólica, tá bom? Até porque ela tem uma quantidade aí, de ventos que favorece muito.
Na Europa, a questão da energia solar é um pouco né? Tem uma dificuldade por conta, né, do clima que a gente tem lá e também por estar, né, em zonas mais próximas à temperada polar. E combustíveis aqui, né, também para entrar nessa lógica da energia renovável também é muito utilizado. Então eles compram esses materiais, tá bom? Para utilizar como combustíveis, os alimentos, tá bom? Daí grãos e tudo mais. Ásia. Aqui, né, a gente vai ter também grandes produtoras de energias renováveis. A gente destaca aqui para Japão e Índia, tá bom? São países que utilizam demais os recursos de forma renováveis. E destaque mesmo vai ter o Japão utilizando a questão da energia solar e eólica, ok? Então, utilizam muito. Além deles, a gente vai ter aqui a Coreia do Sul, Turquia e Indonésia, que também são outras nações que investem muito na questão dessa energia aí renovável. Eu quero dar um destaque que a China ainda, né, não está muito ligada nessa questão da produção renovável. É um país que não tinha uma preocupação ambiental, né, até bem pouco tempo, tanto que eles não têm legislação ambiental. Olha o perigo aí. Então, isso daí é um dos pontos que mais prejudicam a China em termos de conciliação mundial, tá bom? Então, não é muito ligada, mas a gente tem outros países dentro desse continente que se preocupam. A questão da Oceania, né, a gente vai aqui aparecer aqui, dar um destaque para a Austrália, né, que aparece no ranking como uma das nações que mais utiliza e mais investe em energias renováveis, tá bom? E sua capacidade está muito ligada à questão da energia solar e eólica. Utilizam muito, né, gostam desse tipo de energia e estão investindo cada vez mais, porque vem, né, que tem vantagens. Ok, então a Pro focou aqui, né, especificamente falando de cada continente em determinados tipos, os principais, na verdade, de produção aqui de energia. Ok, oitavo ano, espero que vocês consigam compreender aqui as colocações e perceber que a produção de energia está ligada também à produção econômica, né, diretamente. Então o país precisa ter uma matriz energética muito bem definida e que tenha uma alternativa, né, considerável. Ok? Fiquem com Deus, aproveitem a aula e até nosso próximo encontro, tá bom, turminha? Beijo!